Olá, novamente, para continuarmos nosso treinamento, vamos falar de inspeção de segurança. O que é uma inspeção de segurança, para que ela serve, como fazê-la, qual o objetivo de uma inspeção de segurança. As inspeções de segurança, elas são classificadas em várias modalidades, mas todas elas, obviamente, têm um objetivo, a segurança. E numa inspeção de segurança, dependendo da forma como ela se aplica, ela vai ser realizada mais pontualmente ou de forma geral, em períodos específicos. Só que, de modo comum, todas as inspeções de segurança são feitas na forma de checklist. Ou seja, eu faço um apanhado de itens que eu preciso que sejam verificados naquela inspeção. Por exemplo, os trabalhadores estão todos utilizando equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção coletiva estão sendo utilizados de forma correta. Tudo isso é anexado num prontuáriozinho, onde se marca ali como conforme ou não conforme, Então, procede ou não procede aquela informação que está sendo checada, entendeu? Todas as inspeções de segurança, de modo geral, são feitas dessa forma. E todas elas, obviamente, têm o objetivo de manter a empresa nos seus padrões de segurança e procedimentos originais. Quando eu falo procedimentos, é um assunto que a gente vai falar posteriormente, as inspeções também verificam se os procedimentos estão sendo cumpridos por parte do empregado. Veja, a falha de um procedimento, ela pode gerar um acidente grave. Procedimentos são desenvolvidos para serem cumpridos da forma como estão lá. A NR10, ela estipula que os procedimentos devem ser acessíveis aos empregados e têm que ser documentados, ou seja, eu tenho que ter acesso à informação escrita, falada, certo? Mas de uma forma documentada. Não pode ser de boca a boca. Eu não posso, Valmir, chegar aqui e passar o procedimento para você. Certo? A NR10 diz que esse procedimento tem que ser documentado e acessível ao empregado. A gente vai falar mais de procedimento posteriormente, mas o que eu quero agora ressaltar é justamente a questão dos procedimentos, os tipos de procedimento a que você tem acesso no seu dia a dia. Na empresa você pode ter passado por esses procedimentos e talvez nem ter percebido que havia esse tipo de verificação dentro da tua empresa. Na verdade, quando a gente fala procedimento, a gente quer dizer um conjunto de procedimentos da empresa, O objetivo é detectar as situações que fogem àquela situação normal, de normalidade que deveria se encontrar dentro da empresa. Uma coisa que vale ressaltar é que a falta de procedimento é um problema da empresa. Então, se não tem o procedimento, é a empresa que responde. Já a falha de procedimento causada por um empregado, quem responde é o empregado. Ele é o principal responsável. Se o procedimento existe e ele não o cumpre, ele é passível de demissão por justa causa, conforme o artigo 482 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Seria bom que você verificasse. Eu sempre faço esse conselho, sempre dou esse conselho em todos os treinamentos que dou. É muito interessante que você, enquanto trabalhador, verifique o que diz o artigo 482 da CLT. Coloca lá no Google, artigo 482. Ele tem vários itens aos quais é passível a demissão por justa causa do empregado. É muito comum você saber dos seus direitos, A empresa normalmente, ela não fala dos seus deveres em relação à CLT, ela fala dos seus deveres com relação à empresa, ao seu trabalho especificamente. E quando você, então, se depara com uma situação em que você comete uma falha grave diante de procedimentos que são passíveis de demissão por justa causa, muitas vezes você não está nem sabendo. Então eu o aconselho a tomar conhecimento do artigo 482 da CLT, tá bom? Fica aí a dica.
Então veja só, como eu disse, a inspeção de segurança, ela tende a atuar de forma preventiva, né, na correção dos problemas, dos desvios que são encontrados. Detectar, por exemplo, fatores de risco dentro da empresa, ele possibilita que as medidas de contenção desse risco sejam tomadas antes que possa acontecer qualquer tipo de problema, né? E quem realiza essas inspeções de segurança? Essas inspeções são realizadas, dependendo do tipo de inspeção, a princípio, pelos profissionais da área de segurança do trabalho da empresa, certo? Quando dá ausência desses profissionais, a CIPA é responsável por essas inspeções. Muitas vezes também, em conjunto, o próprio SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa, quando a empresa é obrigada a ter SESMIT, segundo o seu quadro de formação, que está na NR4, SESMIT, e quando a empresa não é obrigada, a CIPA é que toma a frente dessas inspeções. Nada impede também que a empresa contrate profissionais externos, né, que ela não tenha no seu quadro um profissional da área de segurança especificamente, e ela contrate profissionais da área externa. Então, profissionais privados, externos à empresa, para fazer essas verificações, certo? São as chamadas auditorias, muitas vezes, que levam a uma radiografia geral da empresa. Para se conseguir certificações, muitas vezes são necessárias auditorias, principalmente com relação às normas ISO, né? Para se conseguir a certificação de normas ISO, são necessárias auditorias externas que vão confirmar ou não aquilo que a empresa diz que está realizando em termos de segurança, em termos de responsabilidade ambiental, em termos de responsabilidade trabalhista, todos os deveres que a empresa tem que cumprir perante a legislação nacional, tá ok? Então vale a gente ressaltar que uma inspeção de segurança, ela leva em consideração todos esses fatores que a gente falou, mas principalmente, quando a gente fala de segurança, diz respeito às medidas de proteção, né? A partir dos riscos que são detectados nessas inspeções de segurança. Quando a gente fala profissional da área de segurança, envolve aí técnicos, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, certo? Todos esses profissionais, muitas vezes, como eu disse, em conjunto com a CIPA. Qual é a importância disso, né? Quando a gente mantém essas inspeções regularmente em dia, a gente consegue ter uma radiografia de toda a empresa em seus diversos setores. E aí a gente consegue detectar onde estão as não conformidades, ou seja, onde estão as falhas, e atuar setorialmente, pontualmente, para que essas falhas sejam corrigidas. Além disso, as inspeções de segurança, elas promovem uma integração maior de toda a equipe, né? Os funcionários se sentem mais úteis, eles contribuem de forma mais efetiva para o andamento, para a melhoria do andamento das atividades dentro da empresa. Isso é fundamental quando a gente fala de política corporativa, certo? Uma política corporativa boa necessita do engajamento de todos os empregados. Se todos os empregados trabalharem como equipe e não como grupo, as coisas fluem de uma forma bem melhor. Qual a diferença entre grupo e equipe? A diferença é bem grande. Enquanto um grupo tem profissionais que trabalham cada um no seu setor, resolvendo problemas específicos daquele setor, a equipe trabalha por um bem comum. Exemplo, mesmo que eu seja responsável e especialista, por exemplo, em manutenção elétrica, e você aí seja especialista em manutenção mecânica dessa empresa. Quando eu necessito resolver um problema, muitas vezes esse problema passa por uma mudança no layout das máquinas, em que eu não tenho competência dentro da empresa para fazê-lo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver o problema do meu jeito, na minha área. Às vezes esse problema poderia ser melhor solucionado se nós dois, como uma equipe, sentássemos e discutíssemos o problema em comum.
Dessa forma, você poderia dizer assim, Valmir, é possível fazer uma mudança dessa máquina desse local para cá. Isso ajuda? Eu diria, nossa, isso me ajuda bastante. Aí eu já consigo configurar de forma melhor os componentes elétricos que eu tenho que colocar em função das mudanças de layout. Isso é trabalho em equipe. Trabalho em grupo significa cada um fazer o seu, junta tudo num Frankensteinzão e entrega-se um projeto. Qual é mais eficiente? O trabalho em equipe, obviamente. Então, quando todos os profissionais trabalham em equipe, o resultado é melhor. Uma manutenção, uma inspeção de segurança feita em equipe, ou seja, com a participação de todos os empregados, dando sugestões, colocando os problemas pontuais que ocorrem ali, funciona melhor, obviamente, certo? E quais são os principais tipos de inspeção de segurança? São 7 os tipos de inspeção de segurança, né? Nós temos, por exemplo, a inspeção de rotina. O que é uma inspeção de rotina? O próprio nome já diz, certo? Ela é feita com maior frequência, essa inspeção de rotina. Ela é uma inspeção que serve para detectar problemas do dia a dia da empresa. Por exemplo, olha, está faltando material em determinado ponto e aí ele para a produção porque o empregado tem que ir lá buscar para abastecer, certo? Então eu detecto isso numa inspeção de rotina, estou exemplificando, certo? Claro que isso não necessariamente tem a ver com a segurança do que eu estou dizendo, mas, por exemplo, compromete a produção. Então, quando eu faço uma inspeção de rotina, eu percebo essa situação e o que eu faço? Eu arrumo a solução colocando esses materiais, esses insumos mais próximos ou não deixando que falte para que eu aumente a produtividade. Então, uma inspeção de rotina visa detectar problemas frequentes, entendeu? Ela é feita normalmente diariamente. Problemas do cotidiano, do dia a dia, certo? Um funcionamento inadequado, uso incorreto de equipamentos de proteção, procedimentos feitos fora do padrão da empresa, certo? São exemplos de inspeção de rotina. Nós temos também a inspeção periódica. O que é a inspeção periódica? O nome já diz, ela é feita de tempos em tempos. Especificamente, não existe data, mas pode ser a cada 3 meses, pode ser a cada 6 meses. Exemplo, a NBR 5419 diz que a inspeção dos SPDA, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas, no seu aterramento tem que ser feita de 6 em 6 meses. Então é uma inspeção periódica. A cada 6 meses eu tenho que verificar se o índice de impedância está dentro da norma, especificamente dentro da norma NR10, que dá o nível máximo de aterramento, o nível máximo de impedância de terra, né, de resistência ôhmica para os aterramentos, que é de 10 ohms, certo? Quanto mais próximo do zero, melhor. Também a gente tem a inspeção eventual. O que é uma inspeção eventual? O nome já diz também. Ela acontece eventualmente em função de problemas específicos. Eu detecto, por exemplo, que uma determinada máquina, de uma série de máquinas que eu tenho, causou um acidente em função do funcionamento anormal de uma parte dessa máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar as outras, inspecionar as outras máquinas para verificar se não há problema também com essas máquinas que possa gerar também um acidente. Isso é muito comum quando a gente fala de equipamentos similares, né? A gente viu aí uma situação desse tipo acontecer com uma empresa fabricante de aviões comerciais. Nós tivemos um problema aí e a Boeing, né, teve que botar no chão todos os seus aviões daquele modelo especificamente até que fosse sanado um problema específico daquele modelo, certo? Mesmo que os outros aviões não tivessem apresentado essa falha ainda, mas a possibilidade que viessem a apresentar levou então à paralisação de todos os equipamentos, de todos os aviões daquele modelo que tivessem aquela configuração de equipamento que apresentou o problema em 1, 2 Boeings, certo? É um exemplo então de inspeção eventual. A inspeção especial, né? Essa já é
mais rigorosa, ela é feita por profissionais especializados. Então, por exemplo, quando a gente tem uma caldeira e a gente tem que fazer uma inspeção nessa caldeira que diz respeito à integridade física dela, ver se ela não tem trinca em pontos de solda, ver se a espessura da caldeira está dentro do esperado, se não há corrosão. Então são utilizados equipamentos específicos de raio-x, né? É feito ressonância, são profissionais especializados que fazem essas inspeções chamadas de inspeções especiais. Tem as inspeções gerais. Bom, essas inspeções gerais envolvem todos os setores e normalmente cada um tem a sua função nessa inspeção. Normalmente os técnicos de segurança, médicos, engenheiros, assistentes sociais, todos normalmente são envolvidos nessas inspeções gerais. E a função delas é tentar detectar problemas desde ordem emocional, né? Como por exemplo, a pessoa está passando por problemas psicológicos em função de problemas pessoais, como filho doente, e aí a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, ou então trabalhadores que venham trabalhar fazendo uso de drogas, né? Vai lá, fuma um cigarrinho do capeta e vem trabalhar de manhã, né? Então isso tudo gera problema. Então essas inspeções gerais são feitas por todos os profissionais em conjunto, cada um na sua especialidade. Nós temos também a inspeção parcial. A inspeção parcial ela vai em determinados setores. Ela vai especificamente naquele setor. Olha, eu vou fazer uma inspeção aqui no setor de produção, né? Então envolve o setor de produção apenas. E temos também, por finalizar, as inspeções chamadas de inspeções oficiais. Estas feitas por órgãos oficiais. Por exemplo, Ministério do Trabalho, então fiscalização do Ministério do Trabalho, sindicatos, né? Sindicatos da categoria, certo? Essas fiscalizações chamadas de oficiais, normalmente elas têm o intuito de verificar denúncias que são feitas ou são feitas após um acidente de trabalho grave ter acontecido na empresa, ou pelos sindicatos, com a finalidade de verificar se estão sendo cumpridas as medidas a qual a empresa se propõe em matéria de segurança dos trabalhadores. Essas são as inspeções que você vai encontrar provavelmente na sua empresa. Pode acontecer na sua totalidade, essas 7 inspeções, né, como eu falei, ou não. Pode acontecer pontualmente uma ou outra inspeção. O que importa é que você entenda que todas essas inspeções são importantes e que o objetivo de uma inspeção não é a caça às bruxas, ou seja, não é você buscar a pessoa que está falhando e mandar embora. Olha, você está fazendo errado, eu descobri, te peguei com a mão na massa, falei para você não fazer desse jeito. Não. A inspeção de segurança tem por finalidade corrigir desvios, que muitas vezes você nem sabe que está cometendo. Corrigir problemas pontuais, ou problemas específicos, ou problemas de ordem geral, quando a gente fala de um setor inteiro. Às vezes um setor inteiro tem baixa produtividade porque todos ali estão conversando muito, mas isso muitas vezes passa desapercebido por todos. Às vezes é uma situação tão já enraigada nessa cultura daquele setor que não se percebe. Então, diante dessa inspeção, você vai lá e bota a ordem na casa, né? Olha, o negócio é o seguinte, muita conversa, vamos diminuir o negócio. Aí quando você faz isso, geralmente você tem um engajamento de boa parte desse setor. Aí você vai para problemas pontuais. Olha, o fulano, o ciclano não estão seguindo no rumo da equipe. E aí você trabalha pontualmente. Mas o objetivo principal não é caçar as bruxas, e sim corrigir problemas que eventualmente sejam percebidos nas análises, né? Que são chamadas também checklists, certo? Essas inspeções são chamadas também de checklists, ok? Espero que você tenha entendido e nos